Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou fazendo esse vídeo porque eu gostaria de apresentar ou falar brevemente, trazer algumas referências em relação a alguns trabalhos que eu tenho conhecimento, produzido por autores brasileiros que tratam de temáticas relacionadas ao ateísmo. Então, é aqui uma produção, vamos dizer assim, nacional, tá? Tem algumas coisas que eu adquiri mais recentemente, que eu ainda não tive tempo de ler, tem outras coisas que eu já adquiri já faz um tempo um pouco mais longo, mas eu ainda não tive tempo, de me organizar para falar de modo mais específico em relação a esses trabalhos. Então aqui eu quero nesse vídeo, digamos que dar um panorama geral para vocês, quem ainda não conhece, claro, para quem ainda não conhece, saber então da existência dessas obras. Por que é importante falar sobre isso? Acho que um esclarecimento se faz necessário. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre a questão do ativismo ateísta no Brasil, que ele vem no início do século XXI, a partir do final dos anos 2000, ali por volta de 2008, 2009, dentro de um conjunto de fatores que estavam ocorrendo naquele momento, nós temos aqui no país um boom do ativismo ateísta, que vai se materializar na criação de associações, de eventos, de ações públicas e também a partir da produção de obras. Talvez essa seja uma faceta não tão conhecida assim. E aquele ativismo ateísta que ocorre no Brasil a partir de 2008, 2009, mais ou menos, começa a ganhar força. Ele é um ativismo ateísta que tem entre seus elementos ou suas referências de debate e discussão, fundamentalmente talvez seja um tanto forte, mas com uma preponderância significativa, autores internacionais, principalmente autores de língua inglesa. Então, muito do debate ateísta que vai acontecer no Brasil por volta de 2010, mais ou menos 2015, que eu estou me pegando aqui como referência a questão do período de maior efervescência do ativismo ateísta, muitas das referências são de autores de língua inglesa. Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, entre outros. Eu estou falando aqui de alguns dos mais conhecidos, que inclusive até hoje são importantes autores que referendam as discussões que ocorrem nos meios virtuais. Porém, nós ainda falamos pouco sobre a produção local. O que tem de produção local? E para mim isso é extremamente relevante, porque esse debate ateísta, esse momento onde os ateus e as ateias buscam um maior espaço social, buscam uma maior visibilidade social, uma das formas de procurar, de conquistar esse espaço, se dá exatamente a partir daquilo que produz enquanto um conjunto de ideias e de visões de mundo que vão então procurar fundamentar ou dar uma legitimidade para a ação social. E aí nós temos algumas obras que elas se fazem importantes, assim, pelo menos são algumas que eu conheço. Então tem obras aqui que eu quero mostrar para vocês, tanto obras de caráter, digamos assim, de trabalho coletivo, outras obras individuais, algumas com uma perspectiva mais filosófica, outras com uma perspectiva mais do debate da ciência, outras com uma perspectiva mais direcionada ao debate e à crítica das ideias religiosas, e também obras de caráter literário.
Eu gostaria de começar falando aqui, só para vocês terem uma noção, um trabalho coletivo muito importante que vem dentro desse boom do ativismo ateísta no Brasil, né, desses anos que eu falei, é a chamada Revista Ateísta, que foi organizada pelo jornalista Gabriel Felipe, né? Então ela tem inicialmente uma produção virtual, né? Então era uma revista produzida de forma digital, que em 2014 passa a ser publicado no formato impresso. Tá? A revista Ateísta, ela inclusive consta como uma das principais fontes da minha pesquisa que resultou no livro O Ateísmo no Brasil, os sentidos da descrença nos séculos 20 e 21. O que acontece? Então isso aqui é um trabalho coletivo, né, de vários autores que tem várias abordagens em relação à temática relacionada ao ateísmo. Em relação à edição impressa, né, esse trabalho impresso, foram publicados então 4 números. Então esse aqui é o primeiro, né, do número das edições impressas. Também tem aqui, esse foi o segundo, de 2016, Educando sem Doutrinação Religiosa. Né? O primeiro fala sobre a questão do preconceito contra os ateus, estou me referindo aqui à matéria de capa. Este aqui vai falar sobre qual sua religião, vagas de emprego, pré-requisitos, curso superior, falar inglês, experiência profissional e ser cristão, ou seja, a questão da religião dentro do ambiente de trabalho. Tá? E, por fim, essa aqui foi publicada em 2018, que tinha como matéria de capa o mito da oração. Então, essa aqui foram publicadas então 4 edições. Infelizmente, a revista Ateísta deixou de ser publicada a partir de 2018, teve o seu último número. E trata-se também de um trabalho, dá para se dizer, de um trabalho heróico por parte do Gabriel Felipe, que era um trabalho que se dava, tinha a questão do trabalho coletivo em termos de produção de material, mas por outro lado, o próprio Gabriel Felipe acabava assumindo uma grande responsabilidade em termos de trabalho para dar possibilidade para que a revista se tornasse algo concreto, né? Então, desde a arrecadação de financiamento, que era financiamento coletivo, até conversar com gráficas para a impressão dos exemplares e depois o envio dos exemplares para os autores. E vem do Gabriel Felipe também, que foi publicado em 2018, o livro Deuses, Fantasmas e Outros Mitos, o pensamento mágico no jogo das lacunas. Esse aqui também vem um pouco já das reflexões que o Gabriel Felipe vinha fazendo. Algumas delas aparecem nos textos que ele escreveu para a revista Ateísta. E na época eu estava iniciando o meu processo de pesquisa sobre a história do ateísmo e acabei entrando em contato com o trabalho do Gabriel Felipe e adquiri este exemplar, que inclusive vem assinado por ele aqui, tá? Que traz uma discussão mais focada na questão da ciência, tá? Então tem muitos temas aqui relacionados à ciência, então bem bacana. Então aqui fica mais como uma referência dentro dessa perspectiva. Aqui tem outras obras que eu gostaria de destacar para vocês. Tem as obras do André Cancian, eu tenho aqui 2, Ateísmo e Liberdade e Ateísmo e Niilismo. Tá? Então vocês veem, essas obras aqui, elas já têm uma pegada filosófica mais consistente, né? O foco dele então a questão mais de uma discussão filosófica. Esse Ateísmo e Liberdade é uma obra de 2012, tá? Então 2002, ou seja, antes mesmo de ter aquela efervescência do ativismo ateísta no Brasil.
Essas duas obras eu ainda não consegui ler, mas eu pretendo futuramente ler e fazer um trabalho específico sobre elas, né, no sentido de produzir vídeos. Outras obras mais recentes que eu também consegui, o André Canchan, ele publica aqui a edição do autor, ou seja, é uma publicação independente, que eu tenho percebido que é uma característica do trabalho de autores que tem esse conteúdo direcionado a questões relacionadas ao ateísmo. Outro trabalho que eu também tive acesso mais recentemente, ainda não consegui ler, é de um autor, ele chama-se Daniel Santana Pedreira. Através de pesquisas na internet, eu acabei descobrindo que tinha esse autor e ele tinha publicado obras. Então eu tenho duas obras dele. Uma delas é essa aqui, 61 argumentos contra a existência de Deus e os ensinamentos das principais religiões monoteístas. Vejam que o livro ele tem um tamanho bem significativo. É uma publicação, pelo que eu li aqui, tem mais um viés de crítica das ideias religiosas. Tá? Então, fica aqui. E uma outra obra dele também, O Ateísmo e os Ateus, mais de 100 perguntas respondidas, mais de 100 dúvidas esclarecidas. Então também adquiri, ainda não consegui ler, mas é uma outra referência. E saindo um pouco então do campo da crítica das ideias religiosas e dessa discussão geralmente mais focada na questão ciência, religião, enfim, que é um tema bastante explorado nas discussões entre ateus e ateias no Brasil, uma produção mais de viés agora literário do Carlos Patrício. Eu tenho dois livros, né? Este aqui é um livro de contos, Delirium. Não é assim, não se trata de uma produção com trabalhos apenas envolvendo a temática do ateísmo. Pelo contrário, ele trata de diversos assuntos. Mas, por exemplo, neste aqui, Delirium, ele vai ter um conto, né, chamado A Questão de Todas as Questões, que vai exatamente trazer essa discussão sobre religião, ciência, né, existência de Deus, ateísmo. Tá? E também tem aqui do Carlos Patrício este livro, Provocações Reflexivas e Reflexões Provocativas, que aqui trata-se de um trabalho de poesia, né? Então ele vai trazer poesias aqui, sendo que algumas delas também têm essa temática ateísta. Tá? Então é bem importante. É importante nós conhecermos esses trabalhos, mas já vou adiantar aqui, talvez, se vocês forem procurar na internet, alguns deles vocês vão conseguir ter acesso, né, com certa facilidade, mas outras obras talvez já seja mais difícil de conseguir, né, infelizmente. Mas enfim, é bom dar uma pesquisada e tentar ver o que vocês encontram. O Carlos Patrício, né, eu vou deixar, inclusive, eu tenho um contato dele, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link do Facebook dele. Aí, caso vocês tenham interesse em adquirir a obra, entre em contato, né, com o autor e ele vai conversar com vocês. Mas é importante, né, como eu estava dizendo, essas obras, a gente conhecer essas obras, porque uma das coisas que eu também tenho notado, que inclusive ainda é muito forte nos dias de hoje, né, nos meios ateístas, principalmente na internet, é que a discussão e os debates ocorrem ainda tendo como referência principal autores estrangeiros e as discussões feitas por autores estrangeiros em outros países, no quais eles têm como referência a realidade do país deles. E muitas vezes há uma reprodução dessa discussão
E essa discussão ela ocorre um tanto quanto descolada da realidade brasileira, né? Então não estou dizendo que não devemos ler autores estrangeiros em relação à questão do ateísmo. Tem que ler, é importante ler. Mas eu considero temerário ficarmos restritos às referências externas e ficarmos restritos às discussões produzidas a partir de realidades distintas. Então eu aqui penso que o ateísmo desse início de século no Brasil, ele ganhou força, influenciado sim por discussões que vinham de outras realidades, mas esse conjunto aqui de exemplos que eu fui apresentando ao longo do vídeo, eu acredito que isso deveria servir como um estímulo para que os ateus e as ateias que estão por aí interessados em discutir as questões relacionadas a ateísmo, religião, laicidade, enfim, é um conjunto de questões, pensem um pouco mais, levando em consideração a nossa história e a nossa realidade social. Então, pensar que tipo de ateísmo se pode produzir, levando em conta nós, enquanto uma sociedade que tem uma historicidade, que tem suas particularidades, né? Nós somos uma sociedade produto de um conjunto de grupos étnicos, né? uma multiplicidade de referências culturais e, além disso, nós temos uma sociedade onde a religião, né, a influência da religião, ela tem suas particularidades. Uma realidade onde aqueles grupos que pensam de uma maneira diferente ao pensamento que é o mais hegemônico, passam por situações bastante adversas, não apenas hoje, mas ao longo do tempo, né? Então, pensar o ateísmo levando em conta a nossa realidade, ter como referência a nossa realidade para a partir daí pensar a produção de trabalhos que possam então trazer uma contribuição, inclusive para ajudar a construir referências de nosso processo identitário, né? O que somos nós, pensando não apenas do ponto de vista individualmente, mas do ponto de vista social. Então, as questões relacionadas ao ateísmo podem contribuir muito e elas vão contribuir, e de maneira significativa, do meu ponto de vista, isso é apenas uma opinião minha, né? Tendo, por um lado, sim, as referências desses autores estrangeiros, mas, por outro lado, também pensando a nossa realidade a partir das nossas particularidades. Então, isso era alguns textos aqui que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E o que vocês acharam disso? Conhecem, não conheciam essas obras? Deixe aqui os seus comentários e nos encontramos em breve. Um abraço a todos e a todas.